A todos com a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Estamos nesta série sobre as 7 igrejas do Apocalipse, ontem e hoje. Estamos tratando agora especificamente sobre a carta à igreja de Éfeso. Já tratamos sobre a introdução, vimos no vídeo anterior sobre o versículo de número 1, e agora avançaremos aí um pouco nos versículos de número 2, 3 e 6. Lembrando que a carta à igreja de Éfeso é capítulo 2, versículos 1 ao versículo de número 7, certo? Então vamos avançar nesse conteúdo, lembrando que estão aqui as referências bibliográficas, as quais utilizamos aí alguns teólogos bastante conhecidos, outros talvez ainda não tão conhecidos, e fica aí como sugestão a você que desejar se aprofundar mais neste assunto, tá certo? Então vamos ao versículos de número 2, 3 e 6. E o sermão hoje, o assunto, o conteúdo, ele gira em torno de ser ativo em boas obras. Sermos ativos em boas obras. Observe o que diz os seguintes versículos então. Eu sei, ou eu conheço, quantas coisas boas, ou quantas obras, você está fazendo. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não tolera o pecado entre os membros da sua igreja, e que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e já descobriu como eles mentem. Você tem sofrido por mim com perseverança e sem desistir. Versículo 6. Porém, há isto de bom a seu respeito. Você detesta as obras dos devassos nicolaítas, tal como eu também detesto. Palavras aí do Senhor Jesus à igreja de Éfeso. Vamos olhar então sobre agora como esta igreja ela era ativa em boas obras. Mas também, por outro lado, nós vamos observar alguns detalhes mais adiante. Mas dentro desse ponto aí de ser ativo em boas obras, começando este versículo de número 2, o Senhor Jesus ele diz assim, eu sei, ou em outras palavras, eu conheço, ele diz, Em grego você tem a expressão oida ta ergo su, que quer dizer eu sei ou eu conheço, mas observe, sempre com a ideia de conhecimento absoluto. Não é um mero conhecer vago, é um conhecimento absoluto. É um conforto lembrar, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele nos conhece corretamente, da forma correta, da forma justa, porque ele nos conhece absolutamente. Jesus é sabedor de todos os detalhes, de todos os membros, de todas as assembleias, de toda a terra. Onde está o seu povo, de toda a face da terra, seja a igreja que está no continente asiático, continente europeu, no continente aí americano, seja qual for o lugar, o Senhor Jesus conhece todos os detalhes de cada membro da sua grande igreja na face da terra, Então isso, por um lado, irmãos, nos traz assim um grande conforto. O Senhor Jesus realmente, de forma correta, ele nos conhece. Observe agora, além de dizer que eu sei, eu conheço absolutamente, o Senhor Jesus avança agora e diz assim, quantas coisas boas você está fazendo. Eu tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Versículo 3, ele vai dizer, você tem sofrido por mim com perseverança e sem desistir. Então isso é interessante observarmos. Jesus falou que ele conhece, e o que ele conhece também, ele coloca ali então, ele conhece as obras, ele tem contemplado a perseverança, ele tem contemplado o esforço, sem desistir. Aí nessa parte B do versículo 2, quantas coisas boas você está fazendo. Então observe, nós fomos criados para boas obras e temos de realizá-las. O texto de Efésios vai dizer que nós fomos salvos pela graça, e isso não veio de nós, é um dom de Deus, Então, por meio da fé, agora nós cremos em Cristo, Mas ele vai acrescentar no versículo 10, ele vai dizer que nós fomos então salvos para fazermos boas obras, pois elas nos acompanham à eternidade, ou para a eternidade. Essa igreja tem boas obras e se esforça para perseverar nelas. Então, Jesus está elogiando a sua igreja. Adiante, falando de coisas boas ou boas obras, você tem ali então, nos versículos 2 e 3, você tem o elogio às boas obras, depois ele vai falar no final do versículo 2 o trabalho e também a perseverança ou a paciência, que você encontra também no versículo de número 3.
A palavra aqui traduzida por trabalho refere-se ao esforço que produz serviço à custa de sofrimento. A palavra paciência revela a atitude de perseverança no esforço que produz obras. Não é em nada esse cruzar de braços à espera de algum acontecimento. Literalmente significa persistir sob, ou seja, debaixo muitas vezes de uma pressão, debaixo muitas vezes de um sofrimento. Então a igreja persiste, ela luta, ela avança, ela é perseverante. As três palavras reunidas nos dão uma impressão muito forte de fidelidade na vida prática. Então você tem boas obras, trabalho e perseverança. Em outras palavras, poderíamos colocar o seguinte: coisas boas, conforme a tradução, trabalho e paciência. Então essas três palavras juntas, esses três termos juntos, então implicam em questão de fidelidade na vida diária. E assim como a igreja de Éfeso foi elogiada pelo Senhor Jesus e tinha essas qualidades, que também nós, hoje aqui no século XXI, em nosso tempo, nós também possamos então ter boas obras, nós possamos trabalhar para o Senhor e perseverar até o fim em tudo aquilo que fizermos para o reino de Deus. Observe ainda agora outra parte do versículo de número 2, você tem ali: sei que você não tolera o pecado entre os membros da sua igreja, e que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e já descobriu como eles mentem. No versículo 6 ele vai dizer assim: porém, há isto de bom a seu respeito: você detesta as obras dos devassos nicolaítas, tal como eu também detesto. Vamos ainda primeiro então ao final do versículo de número 2. Observe, talvez eles ainda se lembrassem da advertência que Paulo fez nas suas últimas palavras aos seus presbíteros. Eles tinham um grande discernimento, pois os falsos mestres geralmente se apresentavam disfarçados como anjo de luz. E então eles tinham essa qualidade, né? Eles não toleravam e eles examinavam cuidadosamente quem chegasse ali para ensinar ou transmitir algum conteúdo da parte de Deus. E eles eram então criteriosos segundo os padrões bíblicos. Com 40 anos de existência, a igreja em Éfeso dispunha de excelentes ensinadores. Ela foi fundada aí pelo apóstolo Paulo. Os crentes foram disciplinados por Áquila, doutrinados por Apolo e pastoreados por Timóteo, e no final aí também instruídos pelo apóstolo João. Então, inegavelmente, essa igreja recebeu uma base teológica, uma estrutura doutrinária, uma estrutura bíblica de muita qualidade. Teve excelentes mestres, grandes homens de Deus ensinaram naquela igreja, instruíram aquela igreja. E isso fazia com que eles, então, facilmente percebessem algum erro no ensino, detectassem alguma investida de um falso mestre, né, sorrateiramente querendo entrar na igreja, eles facilmente conseguiam pegar esse erro, esse engano ou esta mentira, né? E eles são, pelo Senhor Jesus, elogiados por essa atitude. Isso é muito interessante destacar. Ainda agora, adiante, ele vai falar sobre o trabalho, né? O trabalho bem-sucedido da igreja de Éfeso envolvia uma batalha contra os falsos mestres. E é por isso que eles são tão elogiados pelo Senhor Jesus. Eles não suportavam os maus, que no grego, né, vem da palavra kakos, né, kakos, que descreve o caráter basicamente mau dos falsos mestres. Eles puseram à prova, os efésios, eles puseram à prova, em grego aí, epeirasas, as alegações desses falsos mestres. Então, o texto descreve que estes homens eram, na verdade, maus, homens que tinham intenções ruins, que não transmitiam, de fato, o conteúdo genuíno do Evangelho, e os irmãos lá da igreja de Éfeso, eles puseram à prova, eles investigaram o que esses falsos mestres estavam alegando. E vale sempre destacar, o Senhor Jesus elogiou essa qualidade deles, né? O vocábulo aí em tela você tem. O vocábulo é usado para submeter uma pessoa a teste. Esse vocábulo grego, epeirasas, que é pôr à prova, né? Então é a ideia de colocar alguém num teste, a fim de verificar se suas alegações são válidas. Em 1 João 4, 1 ao 3, os crentes são chamados a avaliar, né? A provar, a testar. No grego é dokimazo.
a testar ou a avaliar os espíritos dos falsos mestres, para determinar se eles são de Deus. E aqui não é um julgamento ligado à hipocrisia, à falta de amor, à falta de misericórdia para com um irmão que erra. Aqui é a questão de investigar, de avaliar, de pôr à prova algum tipo de ensino que porventura possa estar desalinhado com a palavra de Deus. E então, mais uma vez, frisando aqui, nós destacamos que os efésios tinham essa qualidade e ela é destacada pelo próprio Senhor Jesus. Então, eles investigavam, eles avaliavam o conteúdo. E isso não deve ser diferente também em nossos dias. Devemos avaliar, devemos pôr à prova, devemos testar para ver se aquilo realmente é bíblico, se está alinhado com a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Certamente isso será uma bênção na nossa vida, será uma bênção em toda a igreja, se nós assim agirmos, com cuidado, com amor, de forma humilde, certamente, né? Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos avaliar o ensino de alguém? Primeira coisa, né, nós podemos fazer é, observe aí ainda um detalhe que deixamos passar, aí na sua tela você tem, é importante que a igreja identifique esses homens maus, que tenha boa vontade, coragem e perseverança para se separar deles, se for o caso. A tolerância a homens maus nos torna também cúmplices deles, mesmo que seja sob o pretexto de amor ao próximo. Ao tolerar o mínimo de mal, contaminamos toda a igreja. O veneno, por mais que seja em quantidade pequena, ele pode contaminar tudo, né? Então, ao acatarmos ou tratarmos com, entre aspas, com muito amor o mal, isso há de envenenar toda uma igreja, toda uma congregação. Então nós devemos ter essa postura, mas isso não significa, obviamente, ser arrogante, ser mal educado. Estamos falando aqui de uma postura bíblica, de uma análise bíblica, né, de acordo com a palavra de Deus. São os falsos mestres que temos que ou de desmascarar. E como nós podemos fazer isso, né? A questão aqui não é nem incentivo, né? Nesse conteúdo não é nem incentivo a algum tipo de violência, né? Mas como nós podemos fazer isso de forma bíblica, de forma cristã? Na letra A você tem aí, prová-los diante da palavra de Deus. Isto é, comparar o seu ensino e as suas palavras com as Escrituras, como, por exemplo, o apóstolo Paulo fez. E assim também outros irmãos fizeram, os irmãos, os bereanos, né, o famoso caso deles, eles investigavam, eles analisavam as Escrituras conforme o apóstolo Paulo então pregava, e nós devemos então comparar o ensino, né, da pessoa com as Escrituras, para saber se aquilo está realmente de acordo. Também, além de observar nas Escrituras, nós podemos observar os frutos, o objetivo da sua vida ou da vida daquela pessoa, conforme o ensinamento de Jesus Cristo. Observar como eles se preocupam com o que eles se preocupam em primeiro lugar. Se for com coisas terrenas, mesmo que tenham uma religiosidade aparente, na realidade, se observarmos bem e à luz das Escrituras, esse esforço não é para Deus, mas para si mesmo, como o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, para o seu ventre, que é seu Deus. Então, observar os frutos, comparar com a palavra de Deus e observar quais são as motivações, quais são as preocupações, quais são os destaques, quais são as ênfases no anúncio daquela mensagem por parte de uma pessoa. Então, comparar com a palavra e observar os frutos, certamente, se nós agirmos assim, nós estamos agindo também de forma bíblica e não seremos injustos ou não passaremos também dos limites. Devemos ficar sempre com o padrão, com as instruções da palavra de Deus. E no tocante a um ensino, a uma instrução que vem de alguém, então sempre o padrão é a palavra de Deus e também a questão que envolve os frutos, né? Pelo fruto nós saberemos, disse Jesus, se a árvore é boa, né? Observe agora o versículo de número 6, por gentileza, diz o texto assim: porém, há isto também de bom a seu respeito. Você detesta as obras dos devassos nicolaítas, tal como eu também detesto. E o Senhor Jesus aqui faz mais um elogio a essa igreja, né? A igreja de Éfeso. E aí vem a questão, então, sobre os nicolaítas. Observe o que você tem em tela aí. Em grego, nicolaites, né? Ou nicolaitas para nós, que significa o quê? Destruição do povo. Destruição do povo.
É uma seita mencionada em Apocalipse 2:6, que é o texto que estamos aí em tela, e também Apocalipse 2:15. E essa seita, esse grupo, essas ideologias pervertidas por parte ali de algumas pessoas naquela ocasião, ela é acusada de manter também o erro de Balaão, que vem lá do Antigo Testamento, tornando-se uma pedra de tropeço para, ou na Igreja de Deus. Eles ensinavam a liberdade de comer coisas sacrificadas aos ídolos, bem como cometer fornicação. O pastor e teólogo Neemias Carvalho, ele traz a seguinte definição de nicolaítas, a nossa palavra aqui no nosso termo já português, Nicolaítas. A palavra nicolaítas é formada de duas partes. Nike, em grego, significa vitória, e laitanos, em latim, tem o sentido de povo. Portanto, nicolaítas se traduz por os dominadores do povo, ou destruição do povo. Perceba que é uma expressão bastante negativa, Aqueles que destroem o povo. Essa é a ideia por trás do termo nicolaítas. Observe ainda, os nicolaítas provavelmente ensinavam que os cristãos podiam participar da cultura idólatra de Éfeso. Lembre-se, Éfeso era uma cidade dominada por idolatria, Lembre-se que havia ali aquele templo da deusa Diana. Então ali haviam todos os tipos de manifestações pagãs. Lembre-se também que Éfeso era uma cidade portuária, então transitava ali pessoas de várias culturas. A população era uma população bem numerosa para a época, então havia ali toda uma cultura idólatra, toda uma cultura pagã envolvente naquela cidade. E esses nicolaítas ensinavam que os cristãos eles podiam participar dessa cultura sem problema nenhum. A cidade era dominada pelo culto da deusa Ártemis, a deusa da fertilidade, ou a Diana, e seu templo tinha milhares de sacerdotes e sacerdotisas, com forte envolvimento em prostituição, porque uma das práticas que envolvia, às vezes, algum culto a uma dessas divindades pagãs, envolvia ali também orgias e a questão da sexualidade, do sexo, melhor dizendo. Parte da próspera economia da cidade dependia do comércio associado com o templo da Diana. A cidade também tinha sido declarada guardiã do templo de 2 templos dedicados ao culto imperial. E no caso, o culto imperial é a adoração a César, O que significava que esse culto também exercia um papel importante na vida da cidade. Era uma fonte de renda para a cidade. Por isso que o apóstolo Paulo teve aquele problema lá na cidade de Éfeso, Você pode acompanhar em Atos 19, 23 ao 41, Olha só ainda, a tradição cristã identifica esses nicolaítas com o Nicolau, um dos 7 primeiros diáconos da igreja de Jerusalém. Embora não haja provas sólidas disso, não se pode afirmar, não se pode dar certeza, mas há a possibilidade que esteja ligado então a este Nicolau. Um grupo semelhante em Pérgamo sustentava os ensinos de Balaão. Por isso você vai ver lá a carta à igreja de Pérgamo, no capítulo 2, versículos 14 e 15. Em alguns também de Tiatira eram seguidores de Jezabel. Alguns de Tiatira eram seguidores de Jezabel. Tendo por base suas tendências heréticas, engano, mentira, distorção da verdade de Deus, parece que os 3 grupos eram ou podiam ser chamados de nicolaítas. Então você tem a questão daqueles que seguiram a Nicolau, se tornou um falso apóstolo, algo nesse sentido, um falso obreiro, Se esta posição estiver correta, destacando. Então você tem ali Nicolau, Balaão e Jezabel. Então estes grupos poderiam ser chamados então de nicolaítas. No grego, Nicolau significa conquistador de pessoas ou conquistador do povo. O nome Nicolau é bem parecido com nicolaítas, tem a ideia então de conquistador de pessoas. Interessantemente, em 3 das 7 mensagens, João menciona um grupo de hereges em Pérgamo, a quem chama de seguidores de Balaão. Olha só, em hebraico, Balaão significa conquistador de pessoas, que é a mesma ideia de Nicolaus ali no grego, João está fazendo aqui, certamente, um jogo de palavras, ligando os nicolaítas de Éfeso com os balaamitas de Pérgamo. De fato, ele claramente nos diz em capítulo 2, versos 14 e 15, que a doutrina deles é a mesma.
Então há essa conexão, né, entre a questão dos nicolaítas e os balamitas, ou seja, a doutrina pervertida, a doutrina é distorcida, já não há mais ali uma fidelidade às Escrituras, à palavra de Deus, né? E eles são então criticados por isso. Quando comparamos os ensinos reais da heresia nicolaíta ou balamita com aqueles da facção de Jezabel na igreja de Tiatira, mencionada na quarta mensagem, descobrimos que as suas doutrinas são idênticas. Então você pega ali os nicolaítas ali, né? Você pega os balamitas e o pessoal aí da Jezabel também. Você vai ver que a estrutura doutrinária, a heresia, melhor dizendo, da parte deles é idêntica. Eles vão trabalhar com as mesmas ideias, né? Observe aí, era uma heresia que procurava seduzir o povo de Deus à idolatria e à fornicação ou prostituição. Ensinavam que o cristão podia participar de festas em templos pagãos que estavam associadas com idolatria. E qual era a ideia? O que estava por trás disso? Observe. Banquetes com comidas consagradas aos respectivos deuses do templo. E a imoralidade, que eram orgias que faziam parte dos cultos, né? Então você tem essa questão da idolatria, esses banquetes a essas divindades pagãs, e também isso estava ligado certamente à questão da prostituição que envolvia todo esse culto idólatra, né? Diz ainda o Neemias Miranda que são pessoas que dentro da igreja, aí trazendo já por aplicação para nós, dentro da igreja, lutam pelo poder com o objetivo de exercê-lo em proveito próprio. Em todos os tempos, armam ciladas com o objetivo de corromper o povo de Deus. Então, assim como foi naquele tempo da igreja de Éfeso, não é diferente em nossos dias, né? Sempre é esse desejo de ter o poder e, com isso, acabar corrompendo a igreja de Deus. Mas vale destacar que a igreja de Cristo, aqueles que são o remanescente fiel, essa igreja ela permanece santa, ela permanece linda e ela vai atravessar toda essa sujeira dos nossos tempos e ela vai se encontrar um dia com o seu noivo, certamente. Então, aqueles irmãos da igreja de Éfeso, eles levavam muito a sério a questão, então, de olhar para a palavra de Deus e ficar com a doutrina correta. Em outros termos, podemos falar que eles tinham uma ortodoxia. Uma ortodoxia, ou seja, eles estavam embasados na doutrina cristã. Uma ortodoxia humilde deve ser assim, né? Então, eles eram bem ortodoxos, mantinham a fidelidade doutrinária, e isso é importante também, certamente, para os nossos dias. Observe, Jesus Cristo declara que ele odeia as obras dos nicolaítas. Seu povo deve mostrar a sua imagem amando o que ele ama e odiando o que ele odeia. Agora observe o que diz o pastor e teólogo brasileiro Luiz Saião. Ele diz o seguinte: é significativo que Cristo exige o amor no versículo 5 para logo em seguida elogiar o ódio. Lembre-se que ele diz no versículo 5 que você, né, ele fala à igreja de Éfeso, você deixou o primeiro amor. Aí ele vai entrar no versículo 6 e ele vai elogiar, né, que os efésios eles detestavam ou odiavam as obras dos nicolaítas, né? E Jesus diz, eu também as odeio, né? Então Jesus, no versículo 5, ele fala ali sobre voltar ao primeiro amor, e no versículo 6 ele entra falando sobre a questão de elogiar o ódio, entre aspas, né? Mas esse ódio, ele é justificado, observe. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O verdadeiro amor, ele ama a verdade e odeia tudo que é mal. Não significa necessariamente odiar pessoas, não é essa a ideia, né? Não é a ideia de se levantar contra pessoas de forma violenta, bruta e mal educada, não é isso. Mas veja que os efésios odiavam aquelas práticas. E com isso eles certamente estavam alinhados com os ensinos do Senhor Jesus. Aquelas obras pecaminosas, nós temos em Gálatas capítulo 5, né? O fruto do Espírito, e nós temos lá também o contrário, que são as obras da carne. E isso, de fato, nós devemos odiar, devemos lutar contra isso. Porque o verdadeiro amor exige isso, na verdade. Amar aquilo que Cristo ama, e Ele nos ensinou na Sua palavra, e odiar aquilo que também Cristo odeia, que Ele rejeita. E assim os irmãos de Éfeso agiam de forma muito correta, de forma justa, de acordo com a palavra de Deus. Observe, os nicolaítas, eles pregavam uma nova versão do cristianismo.
Eles pregavam um evangelho liberal, sem exigências e sem proibições. Eles incentivavam os crentes a comer comida sacrificada aos ídolos. Eles ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado. Eles acabavam estimulando a imoralidade. Mas a igreja de Éfeso não tolerou a heresia e odiou as obras dos nicolaítas. Portanto, a resistência da igreja a pressões internas para acomodar aspectos da sua sociedade idólatra era muito elogiável. Então, aquilo que ia envenenando ou poderia envenenar a comunidade local, isso então era rejeitado pelos irmãos e não deve ser diferente também em nossos dias, né? Porque um pouco de veneno pode corromper ou destruir toda uma congregação, né? E às vezes a ideia com aquilo de acomodar, de receber alguns elementos da cultura e, entre aspas, até mesmo com uma ideia de muitas vezes evangelismo, isso pode ser destrutivo para a congregação. Nós precisamos então manter aquilo que a palavra de Deus diz, os limites que nós encontramos na palavra de Deus. E destacamos que os irmãos, a igreja de Éfeso, ela foi elogiada então por essa prática. Diz o pastor e teólogo Steven Lawson, ele diz o seguinte: Éfeso era a cidadela da ortodoxia, né? A doutrina correta, o baluarte da verdade, a fortaleza da fé. Tudo isso é importante. O vigor de um ministério encontra-se em sua pureza doutrinária. Como os alicerces de uma casa, a correção teológica proporciona estabilidade, força e longevidade. Então, a importância, destacado aqui pelo teólogo Steve Lawson, que você pode inclusive conhecê-lo aí, basta que você vá no YouTube e você vai ouvir aí muitas mensagens dele, e ele está correto na sua fala, né? Essa estrutura, essa boa estrutura bíblica, esses alicerces bem claros, bem estabelecidos, eles vão trazer estabilidade, eles vão trazer certamente força e, inclusive, longevidade, né? Vai permanecer saudável, isso é muito importante. O mesmo autor ainda, o Steve Lawson, ele comenta que, fazendo uma aplicação, né? Vivemos dias onde as igrejas são construídas sobre desinformação teológica. Temos nos divorciado da rainha das ciências, que é a teologia, por termos um caso com as ciências comportamentais, no caso psicologia e sociologia. Não significa que essas áreas do saber devem ser desprezadas. Não é isso certamente que o teólogo está falando, né? Mas, acima de tudo, que a palavra de Deus seja o nosso guia. Obviamente que podemos e até devemos usufruir de todas as áreas do saber. Psicologia, sociologia, filosofia, são áreas do saber que tendem a contribuir em muito, mas sempre com o filtro da palavra de Deus. Tendo os limites, né, as verdades absolutas, elas procedem então da palavra de Deus. Quando isso é invertido, quando a palavra de Deus passa a ser secundária, né, quando ela passa a estar abaixo dessas outras áreas do saber, então nós certamente teremos problemas muito sérios. E é o que o teólogo está falando aí, na verdade, né? Nós temos nos divorciado muitas vezes dessa rainha das ciências, que é a teologia, na verdade, né? E nós sacrificamos a pureza doutrinária no altar da tolerância teológica. Que Deus tenha misericórdia de nós, certamente, né? Esta colocação é muito importante. A pureza doutrinária no altar da tolerância teológica. É importante essa posição bíblica, né? Essa estrutura bíblica, essa necessidade de estabelecermos quais são as bases da fé cristã e não negociá-las por nada. Não negociá-las por nada. Lembre-se, os irmãos de Éfeso agiram desta maneira e eles foram muito elogiados pelo Senhor Jesus neste sentido. Caminhando aqui ao final, né, observe ainda o que diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele nos traz um importante encorajamento e também um alerta ao comentar que a Igreja Evangélica Brasileira, ela precisa aprender, nesse particular, com a Igreja de Éfeso, essa questão de manter a doutrina pura, a doutrina bíblica, aquilo que vem das Sagradas Escrituras, né? As pessoas hoje, diz o pastor Hernandes Dias Lopes, as pessoas hoje buscam a experiência e não a verdade. Elas não querem pensar, elas querem sentir apenas, né? Elas não querem doutrina, elas querem novidades. As revelações, os sonhos e as visões.
Elas não querem estudar a palavra, querem escutar testemunhos eletrizantes. Elas não querem o evangelho da cruz, elas buscam o evangelho dos milagres. Elas não querem Deus, elas querem as bênçãos de Deus. O que determina o rumo da igreja não é mais a palavra de Deus, mas o gosto dos consumidores. A igreja prega não a palavra, mas o que dá ibope. Precisamos perguntar, que igreja está crescendo, né? Pergunta aí o pastor Hernandes. Certamente isso aqui é com lágrimas nos olhos, isso aqui não é um julgamento áspero e duro, é um pensamento, uma reflexão muito importante que ela deve ser feita realmente com lágrimas nos olhos. Que igreja está crescendo, né? Que evangelho está sendo pregado? O que está crescendo não é o evangelho genuíno, diz o pastor Hernandes, mas um misticismo híbrido, ou seja, uma mistura de tudo um pouco, com a cultura pagã, com algumas outras ciências e uma pitadinha de evangelho no meio disso. Então, no final, nós já não sabemos mais o que é a base bíblica. Por isso é comum nós vermos quando alguém se posiciona como alguém ortodoxo, alguém que defende as doutrinas basilares da fé cristã, essa pessoa comumente vai ser taxada muitas vezes de uma pessoa áspera ou que não tem amor no seu coração, algo parecido com isso. É claro que há aquele que se posiciona de uma forma arrogante, de uma forma violenta, mal educada, isso é outra história. Mas sim, a palavra de Deus ela deve ser defendida, ela deve ser estabelecida, a verdade de Deus, o evangelho genuíno encontrado na palavra de Deus. E qualquer pessoa pode ter acesso, qualquer pessoa pode examinar e encontrar nas escrituras o evangelho sagrado, né? Então, para não haver essa mistura com a cultura pagã. Bem lá embaixo você tem na sua tela lá, o que estamos vendo florescer é um cristianismo sincrético, heterodoxo, ou seja, ele é falso, ele é diferente, ele não está alinhado com a doutrina correta, ele é estranho, ele é diferente. Heterodoxo, na verdade, um outro evangelho. O alerta que fica para nós, então, aqui dentro desse contexto, cuidado com os nicolaítas e também os falsos profetas, né? Isso é muito importante. Resumidamente, dentro desses versículos 2, 3 e 6, no sentido de ser ativo em boas obras, nós podemos encontrar essas qualidades na igreja de Éfeso e nós devemos também, por aplicação, né, no sentido de trazer para os nossos dias, também essa verdade e aplicá-las em nossa vida, né? Essas qualidades, ou seja, eles eram envolvidos com a obra de Deus, eles eram disciplinados doutrinariamente e eles desenvolviam um serviço para o Senhor. Lembre-se, eles faziam boas obras, eles ficavam firmes naquele trabalho árduo e eles eram perseverantes. Eles eram prestadores de serviço para o reino de Deus. Eles eram muito disciplinados. Eles mantinham a ortodoxia cristã, né? Então estavam envolvidos com a obra de Deus, perseverantes nas tribulações e fiel à doutrina, né? Fiel na doutrina bíblica. Então essas eram as obras e vamos chamar aqui de qualidades, né, dos irmãos da igreja de Éfeso e devemos trazer isso também para os nossos dias. Que Deus nos ajude que essas boas obras também estejam presentes em nossas vidas, em particular como igreja, também em toda a comunidade a qual fazemos parte, né? Que essas boas obras estejam presentes. Nós possamos ficar firmes, perseverantes e também manter a doutrina bíblica, custe o que custar, né? Desafios virão pela frente, mas se nós nos mantivermos firmes na verdade de Deus, encontrada nas Escrituras, certamente nós avançaremos neste mundo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, querido. Nós chegamos aqui ao final desta parte, né, onde vimos aí sobre este ser ativo em boas obras, versículos 2, 3 e 6. Nós concluímos aqui, aí estão as referências que nós utilizamos, e que Deus abençoe a sua vida, e então acompanhe aí o próximo vídeo, né, desta série, onde vamos falar sobre os versículos de número 4 e o versículo de número 5, tá certo? Convidamos você a estar aí conosco participando, tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a sua vida.